Bom dia, pessoal! Estamos iniciando mais um Café Mais Movimento com Christoph Voglan, seu professor do movimento. Estou aqui para ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. Semana passada, infelizmente, por motivos técnicos, os nossos técnicos foram tirar férias, todo mundo tira férias. Somente Christoph que não tira férias, está sempre trabalhando de domingo a domingo, mas é assim mesmo, né? 2026 está aí, vamos mudar essa realidade, tá certo? E por isso mesmo que estamos aqui com um Café Mais Movimento para te ajudar você no seu dia a dia, com seus familiares. Antes da gente começar, se você está gostando das nossas lives, do nosso podcast, não esquece, de comentar aí com sua família, de passar o link do canal, se inscrever, fazer perguntas, tá bom? Estamos aqui para te ajudar. Se você não está gostando, não tem problema, muda de canal, mas não fala nada para ninguém, tá bom? Então, pessoal, se vocês puderem ajudar nosso canal, não deixe de curtir, de compartilhar, de mandar para o amigo, para o inimigo, tá certo? Para aquela pessoa que não quer melhorar a qualidade de vida, para aquela pessoa que é sedentária, que é cheio de dor, cheio de problemas, manda aí para esse seu amigo, seu colega, tá certo? E vamos embora para a aula de hoje. O tema de hoje é o que realmente muda no corpo após os 50 anos, tá certo? Então, nesse tema, pessoal, nós vamos abranger desde as questões, O que é que tem alterações fisiológicas quando eu vou chegando aos 50 anos, E o que é que eu posso fazer, para me ajudar, a chegar aos 50 anos com saúde e com qualidade de vida, tá certo? Então, o que realmente muda no meu corpo após os 50 anos? Um primeiro ponto, caneta e papel na mão, perda gradual da força. Então, pessoal, infelizmente, fisiologicamente, quando eu vou envelhecendo, quando eu vou chegando ali, depois dos 40, chegando ali dos 50 anos, é normal eu ter uma diminuição do que? Da massa muscular, da sarcopenia que a gente fala. E, além disso, não é só perder a massa muscular, eu também vou ter uma diminuição da força. E quando avaliamos nossas capacidades físicas, nós temos força, velocidade, agilidade, equilíbrio, coordenação, resistência, potência. Infelizmente, a força ela é a principal. Precisamos de força para tudo, para realizar movimentos do nosso dia a dia, para praticar nosso esporte, até para a própria respiração. Precisamos de força, para a nossa musculatura respiratória. Então, existe a perda de força, aos 50 anos, e isso é o que? Fisiológico. Todos nós vamos passar. Outro ponto é o que? Redução do que? Do equilíbrio. Então, quando eu estou chegando próximo ali aos 50 anos, os nossos sistemas, eu tenho 3 sistemas ali que estão no nosso corpo ali trabalhando junto, que é o sistema vestibular, é o sistema visual e o sistema somatosensorial. E é eles que dão nosso equilíbrio. Então, quando eu estou chegando ali aos 50 anos, eu tenho uma alteração um pouquinho desses sistemas e eu vou ter uma diminuição do meu equilíbrio. Outra questão é o que? Mobilidade. As minhas articulações, elas deixam de se movimentar na sua o quê? Na sua amplitude máxima. Então, se você tem um vozinho, uma vozinha, que já passou ali, já está ali nos seus 60 anos, ou seu mamãe e papai, pode verificar que a mobilidade deles, se a gente comparar quando eles eram jovens, que deu uma leve diminuída, tá bom? E uma adaptação mais lenta do corpo. Então, todas as vezes que realizamos exercício físico, nós sofremos o quê? Por um estresse. O nosso corpo sofre um estresse. E devido a esse estresse, nós temos que sofrer adaptações. Por isso que muitas vezes o indivíduo vai ali para a academia, vai treinar para ganhar massa muscular, não é assim? Mas, infelizmente, essas adaptações, de ganho de força, de ganho de resistência, de ganho de massa muscular, ela também vai ser diminuída quando eu estou chegando ali próximo aos 50 anos, tá bom? E aí, mitos sobre atividade física após os 50 anos. Primeiro mito que todo mundo fala, que chega ali, que é aos 50 anos, é que estou velho demais. Então, é aquele indivíduo que já se integrou,
Ele entregou. Ele já se entregou e diz que está velho demais, ele não consegue mais praticar nenhum tipo de exercício físico, ele não consegue aprender mais determinado esporte. Então, isso é só o quê, pessoal? Desculpa, tá bom? Isso é só desculpa. Você, aos 50 anos, você pode sim voltar a se movimentar, voltar a praticar exercício físico, a ter uma atividade física, nem que seja você aí passear, né, com o seu cachorro, ir comprar o pão a pé, né, andar de bicicleta. Tem gente que diz, não vou aprender mais a andar. Aprende sim, tá bom? Então isso é um mito, tá bom? Outro mito, ó, se dói é melhor parar. Então imagina, você com 50 anos, eu já falei que tem algumas alterações fisiológicas e quando você começa a praticar determinada atividade, é normal que a musculatura ficar um pouco dolorida, porque você nunca promoveu um estresse naquela musculatura, naquele tendão, naquele ligamento, então vai ficar dolorido. É normal, né, ter essa dorzinha após o exercício, que é de 24 até 48 horas. Então, se você sentir uma dorzinha, não quer dizer que você não pode praticar exercício. Apenas seu corpo vai sofrer adaptações a chegar a um ponto onde você vai praticar determinada atividade e não vai ficar tão dolorido. Lembrando que a gente tem que ter o quê? Bom senso. Bom senso. Também não é praticar exercício e não conseguir nem levantar o braço, né? Tem muita gente que vai lá para a academia, quer puxar todos os pesos, quer fazer todas as repetições, já quer fazer super série, sem o corpo nem ter praticado, né? Nunca ter realizado um alongamento, uma caminhada, né? Então, tem que ter bom senso, tá bom? Por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre orientação. E outra, ó, exercício faz mal para quem tem artrose. Olha, outro mito, né, que chega aqui na clínica. Então, exercício físico faz mal para quem tem artrose. É justamente o contrário, pessoal. Então, se você já tem uma artrose, quer dizer que aquela cartilagem daquela articulação já sofreu desgaste. Infelizmente, tá certo? Realmente existe um pouquinho dessa alteração fisiológica que acontece, mas também foi o que? Muitas vezes sobrecarga ao longo da vida, movimentos repetitivos, sobrepeso, tá bom? Você que nunca praticou exercício físico, ficou sedentário a vida toda, então realmente, né, quando tem uma artrose, realmente você vai ter uma dor a mais naquela articulação, tá? Então tem que ter o quê? Uma orientação específica, mas não quer dizer que você não vai praticar exercício, tá certo? Porque se eu já tive um desgaste, né, da cartilagem, o que é que estabiliza, Christopher, uma articulação? É ter uma musculatura fortalecida, tá certo? Então você vai ter que praticar exercício de força, tá bom? Lembrando que bom senso com a orientação adequada. Então, caneta e papel na mão, já vai anotando aí 3 verdades. 3 verdades. Dor não é consequência obrigatória da idade. Então, se fosse assim, só ia chegar aqui na clínica pessoas após os 50 anos porque estão sofrendo com dor. E não é isso que acontece. Essa semana mesmo avaliei 2 jovens, um com 21 anos, outro acho que com 30 anos, cheio de dor na coluna, tá bom? Outra verdade, anota aí, movimento protege as articulações. É verdade isso. Quanto mais movimento aquela articulação tem, tá certo? Melhor a lubrificação daquela articulação. Os tendões e os ligamentos estão adequados, estão, né, vamos dizer assim, lubrificados e ele vai conseguir se movimentar melhor, tá bom? Então isso é verdade, movimento protege as articulações. Do mesmo modo, quanto maior a restrição daquela articulação, daquele indivíduo, infelizmente, né, ele, vamos dizer assim, ele está caminhando muitas vezes ali para um ombro congelado, que é aquele indivíduo que não consegue mais levantar o braço, a ter dor na articulação, a ter déficit de mobilidade, de flexibilidade, tá bom? Então, isso é verdade, movimento protege as articulações. Então, quanto mais eu me movimentar, é melhor, Christopher?
Quanto mais você se movimentar, é melhor. Quanto mais hipocinético, quanto mais restrito você for, pior sua qualidade de vida, tá bom? Mais dores, menor força, menor flexibilidade, menor mobilidade e assim consequentemente. Outra verdade, ó, força pode ser treinada a qualquer idade. E isso é verdade. Não importa se você é adolescente, jovem, adulto, né, que você já está aí na melhor idade, tá bom? Após os 50 anos, não tem problema. A força pode ser treinada a qualquer idade, tá bom? Claro, vai ter o quê? Uma orientação adequada para saber quais exercícios vão ser indicados para esse indivíduo, quais exercícios não devem ser realizados nesse momento. Mas sim, todos os indivíduos, se são praticantes de força, vai conseguir aumentar essa capacidade. Claro que alguns vão aumentar mais rapidamente, outros vão demorar um pouquinho mais, mas todos vão conseguir aumentar a força, todos vão melhorar a sua funcionalidade e sua qualidade de vida. E aí, por que a atividade física é ainda mais importante? Principalmente quem chegou ali, né, após os 50 anos. O primeiro, que é um grande problema na população que chegou aí na melhor idade. Qual é, Christopher? O indivíduo que passou dos 50 anos, que está caminhando ali para 60, 70, 80, existe uma grande incidência, uma grande prevalência de quedas, pessoal. Então, indivíduos que sofrem com quedas, com fratura de fêmur. Então, cada vez mais que você se movimentar bem, que você é praticante de exercício físico, você vai ter o quê? Uma prevenção das quedas, tá certo? Existe uma menor incidência e prevalência, né, dessas fraturas. Outra, a autonomia. Não tem coisa melhor, pessoal, do que você ser o quê? Independente. Independente de você conseguir fazer todas as suas atividades diárias, tá certo? Tomar seu café, preparar seu café, tomar seu banho, lavar sua roupa, tá certo? Arrumar sua casa. Imagine você ser dependente de alguém, tá bom? Então, sua autonomia. Então, quanto mais forte o indivíduo for, quando eu falo forte, pessoal, não é em músculo, é ter uma força adequada, tá certo? Mais independente ele é, tá bom? Mais funcionalmente ele é. E outra, ó, qualidade de vida. Também não é Christopher que está falando. Já os estudos que relatam qualidade de vida, aqueles indivíduos que são praticantes de exercício físico, que têm uma melhor autonomia, eles têm uma melhor o quê? Qualidade de vida. Isso em todos os aspectos, no aspecto físico, no aspecto mental e no aspecto que? Social. Então tem melhor qualidade de vida, tá bom? Então, caneta e papel na mão, anota aí 5 benefícios reais do exercício após os 50 anos, ó. Como eu falei, primeiro, menor risco de quedas. Você vai ter uma força mais adequada, você vai ter, né, um ajuste melhor do seu equilíbrio, da sua coordenação, então menor risco de quedas. Outra, segunda, maior independência. Como eu falei da autonomia, você vai ser mais independente. E não tem coisa melhor do que ser independente, de você fazer tudo o que você quiser, tá certo? De uma forma independente. Menor dor. Então você vai ter menos dores articulares e musculares, tá bom? Se for um indivíduo, né, que pratica exercício físico. Outra é o quê? Mais confiança, tá bom? Porque muitas vezes aquele indivíduo que já sofreu uma queda, que está com déficit de equilíbrio, ele vai perdendo o quê? A confiança. Desde a fazer alguns afazeres em casa. Será que eu vou conseguir, né, caminhar da sala para a cozinha? Será que eu vou poder atender alguém que chega na minha casa? Eu vou poder caminhar? Será que eu vou poder lavar um prato? Será que eu vou poder, né, lavar uma roupa? Será que eu vou poder passear com os meus netos? E assim sucessivamente. Então, aquele indivíduo que é praticante de exercício, ele é mais o que? Confiante. E outra, disposição, tá certo? E você pode fazer o teste. Aquele indivíduo que é praticante de exercício físico, ele é mais o que? Disposto.
ele consegue acordar mais cedo, ele consegue realizar todos os afazeres de uma forma mais eficaz em menor espaço de tempo. Então, ele vai ser o quê? Ter mais disposição. Então, olha aí 5 benefícios. E, Christoph, onde é que entra a fisioterapia aí? Tá bom? A fisioterapia, ela entra, pessoal, primeiramente, numa avaliação que individualizada, tá bom? Então, a primeira coisa, né, se você é um indivíduo que sofre com dores, né, e agora quer começar a ser praticante de alguma atividade, né, que infelizmente a dor está chegando em um momento onde você tem que procurar um serviço de fisioterapia, a primeira coisa é o que? Uma avaliação individualizada. Porque é nessa avaliação onde eu vou ali estar avaliando a questão da funcionalidade, tá certo? Quando a gente avalia funcionalidade, pessoal, a gente avalia as capacidades físicas. Então, o indivíduo chega aqui, nós avaliamos a mobilidade desse indivíduo, a flexibilidade, a força, o equilíbrio. E é claro, se o indivíduo sofre com dor, essa dor é mecânica, essa dor é aguda, ela é crônica, essa dor foi proveniente de uma queda, essa dor é proveniente de uma artrose, de uma bursite, de uma epicondilite e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e não só se você procurar fisioterapia até, né, se você quiser entrar na musculação, procurar um profissional de educação física, é realizar o quê? Uma avaliação. Não existe treino ideal para todo mundo, pessoal. Como se fosse um treino que abrange todas as idades. Não. Um treino, ele só pode ter uma eficácia se ele for o quê? Avaliado. Se o indivíduo foi avaliado individualmente. Lembrando, né, que a gente tem princípios, né, do mesmo jeito, né, que eu falei um pouquinho para vocês das mudanças fisiológicas, existem os princípios, né, também, né, na fisiologia esportiva, na fisiologia do exercício, né? Princípio da sobrecarga, princípio da individualidade. Então, cada indivíduo, por si só, ele tem um padrão de individualidade que vai diferenciar nessas capacidades. Então, é necessário uma avaliação. Outra coisa é o que? Segurança, pessoal. Tá bom? Então, o indivíduo, quando chega aqui na fisioterapia, eu sempre falo, você, após essa avaliação, você vai ter um plano de tratamento. Não é pegar e fazer qualquer coisa, não é pegar um exercício na internet e realizar. É de acordo com o que a gente avaliou, nós vamos seguir passos, tá certo? Nós vamos aliviar a sua dor, vamos trabalhar a flexibilidade e mobilidade, vamos trabalhar a força e estabilização, vamos trabalhar a funcionalidade com sobrecarga e assim sucessivamente. Isso demanda o quê? Tempo, tá bom? E além disso, o indivíduo tem que ser assíduo, tem que vir para a fisioterapia e realizar tudo certinho, tá bom? Então, segurança, tá bom? Outra, como eu falei, progressão correta. Então, muitas vezes, eu sei que a gente está vivendo 2026, a gente quer tudo muito rápido, mas a gente tem que ter uma progressão correta. Progressão correta de tudo, seja da intensidade do exercício, seja da sobrecarga, desde questão de qual é a carga que eu vou utilizar para aquele exercício, número de repetições, número de séries, tá certo? Quanto tempo eu vou passar treinando, um volume de treino, então, o volume de atendimento de exercícios, então tudo isso a gente avalia, tá bom? E é exercício certo para o corpo certo. Como eu falei para vocês, não existe isso eu passar um treino e ser um treino genérico para todo mundo. Treino tem que ser o quê? Individualizado, do mesmo jeito. Seja você praticante de pilates, de treinamento funcional, tá certo? Seja você praticante de musculação, tá bom? O treino ali, pessoal, tem que ser de acordo com a tua condição física, tá bom? Claro, Christian, nem sempre é assim. Vão ter modalidades que todo mundo vai fazer determinada atividade em menor espaço de tempo, sim. Mas ali é em uma competição, tá bom? Mas em um treinamento tem como sim, né? Eu realizar determinado tipo de treinamento para aquele indivíduo que é iniciante, para aquele indivíduo que já tem um condicionamento físico, né, já mais avançado, né? E assim sucessivamente. Caneta e papel na mão, vamos lá. 5 sinais de que você precisa de um acompanhamento profissional.
Primeira coisa, Christopher, como é que eu sei que eu estou precisando aí de fisioterapia, de um acompanhamento profissional? A primeira coisa é dor o quê? Constante. É aquele indivíduo que sofre com dor constante. Não tem uma posição que essa dor passe. Seja em pé, seja deitado, seja sentado. Né? Quando vai dormir, acorda de madrugada com a dor. Então ele tem o quê? Uma dor constante. Ou se essa dor só passa com medicamento, com remédio. Quem já viu isso? Então, eu só consigo passar meu dia bem se eu tomar determinado remédio, né? Para dor. Outra, falta de equilíbrio. Então, tem muita gente que chega aqui na clínica com falta, com déficit de equilíbrio, pessoal. E aí a gente tem que fazer todo o trabalho, né? De força, de exercícios de equilíbrio e coordenação para poder reabilitar esse indivíduo. Então, ó, falta de equilíbrio não é normal e é tratável, tá bom? Medo de se movimentar. Então, tem gente que já sentiu tanta dor que faz, não, se eu fizer isso aqui, vou sentir dor. Mas daqui a pouco não vai fazer mais nada, né? Não se abaixa, não levanta mais o braço, não faz mais nenhuma atividade diária em casa, daqui a pouco só vai ficar assistindo Netflix, né? É muito bom assistir Netflix, mas tem hora que a pessoa precisa de quê? Independência. Então, se você tem medo de se movimentar, procure a fisioterapia. Outra, como eu falei a vocês, depois do tô sofrendo, né, com falta de equilíbrio, vai chegar o que? A ter o quê? Quedas. Quedas vai gerar o quê? Insegurança. Então, aquele indivíduo que tem medo de se movimentar e ele começa a ficar inseguro. Ele tem medo até de sair, né, de determinado cômodo da sua casa para outra caminhando, porque tem medo de cair. Então, se você tem essa insegurança, procura aqui a fisioterapia. E outra, como eu falei, pegando o seu histórico de quedas. Está sofrendo quedas constantemente, com falta de quê? De força, está faltando um equilíbrio, procura a fisioterapia. Então, anota aí, ó, 5 sinais. Dor constante, falta de equilíbrio, medo de se movimentar, insegurança e história de quedas, tá bom? E para a gente encerrar, 5 erros comuns após os 50 anos. 5 erros comuns para a gente encerrar. Olha lá, primeiro erro comum, copiar treino da internet. Eu não vou dizer que é só após os 50 anos. Eu acho que a grande maioria faz isso. Copiar treino da internet. Né? Fulaninho de tal, eu vi na internet que ele está fazendo esse exercício. E é um grande erro nosso. Porque eu falei para vocês que existem alguns princípios. O primeiro é que a gente tem que avaliar o indivíduo. E outros que a gente tem um princípio que da individualidade. Então, cada ser humano vão ter competências e habilidades que vão estar mais treináveis e menos treináveis, tá certo? Então é necessário, através dessa avaliação, a gente se adequar ao exercício correto, tá bom? Outra, ignorar a dor. Chegam indivíduos aqui na fisioterapia que eu falo, há quanto tempo está essa dor? Não, faz uns 2 anos. Faz uns 3 anos como se fosse normal. Imagine você passar 3 anos sentindo dor na coluna. Imagine você passar 6 meses com dor no ombro. Não, porque só tenho dor quando eu faço desenvolvimento, eu faço crucifixo e supino. Mas você faz isso constante? Faço. Só que chega um momento, inicialmente é só um incômodo. Depois a dorzinha vai aumentando, né? Se de 0 a 10 vai ficar ali no 3. Daqui a pouco a dor está lá no 4, no 5, né? Aí começa a tomar o analgésico. Depois a dorzinha vai lá para o 6, 7, 8. Não, tomei uma injeção, né? Vai para o hospital com uma injeção. Depois 9 e 10. Aí quando chega no 9 e 10, vai chegar aqui na fisioterapia. Aí diz, não, agora vamos tratar. Mas essa dor já é o quê? Crônica. E como eu falei para vocês nos episódios anteriores, né? Uma dor crônica, ela demora mais um tempinho para poder o quê? Ter a redução da dor significativamente. Né, para ter o alívio completamente daquela dor. Outro erro, ó, buscar soluções rápidas. Não é um erro só dos indivíduos que passaram de 50 anos. Né? Eu acho que é de todo mundo. Todo mundo quer tudo rápido e não é assim. Tem coisas que demandam tempo, né? Que demoram dias, semanas e meses. Então, ter paciência, tá certo? E existem tratamentos que vão demorar um pouquinho mais. Sei lá, tratamentos de 3, 2 meses, e o indivíduo, né, vai estar ali fazendo seu exercício, sua fisioterapia, né, até
ele conseguir, né, chegar, vamos dizer assim, a um ganho onde ele tem uma diminuição da dor significativamente, que ele consegue realizar todas as atividades, né, sem ter essa perda de função, sem ter a perda da autonomia. E outra coisa que é um grande erro que eu acho, que também da grande maioria das pessoas, é o quê? Treinar sem avaliação. Não existe isso. Não existe isso. Imagina, eu vou ser corredor agora. Vou começar a correr amanhã 10 km. É assim que se faz, é? Amanhã eu quero ser praticante de musculação. Eu vou chegar e pegar todos os pesos da academia, vou tentar zerar as máquinas. É assim que se faz? Amanhã eu vou nadar. Vou começar nadando 2.000 metros. Rapaz, tu conseguir nadar, né, 300 metros aí tá ótimo, ou 500 metros. Imagina, dizer, vou nadar 2 km aí. Então, a grande maioria das pessoas, eu acho que isso é unânime, é o quê? Treinar sem avaliação. Não cria uma objetividade, cria uma objetividade para você. Mas muitas vezes, o que aquele indivíduo está fazendo, ele está se machucando. Então, é isso que eu acho o grande erro, eu acho que de todos os indivíduos, é treinar sem uma avaliação. Tem que fazer, pessoal, uma avaliação. E quando eu falo da avaliação, não é só de percentual de gordura, não. Tá certo? É a avaliação das suas capacidades. É avaliar, através dessas avaliações, da sua funcionalidade, é que existe uma prescrição correta para isso. Tá bom? Então, é o grande erro, eu acho que de todas as idades, é treinar sem avaliação. Não existe isso. Não existe. Tá bom? Então, pessoal, fica o nosso podcast de hoje. Se você gostou, não deixa, né, de divulgar aí para sua família, para os amigos, para os inimigos. Aqui é Christoph Voglan, falando aqui do Instituto Mais Movimento, encerrando mais um episódio do Café Mais Movimento. Fiquem com Deus e um bom final de semana.